Ao longo da nossa história, o homem morava em cavernas e grutas, não conhecia os números, mas já sentia a necessidade de contar e ordenar, como por exemplo, os alimentos que ele adquiria. Ele fazia riscos em pedaços de madeiras e ossos, indicando a quantidade de frutos que ele colhia ou de caças que ele capturava. Quando o homem passou a criar os animais que consumia, usava pequenas pedras para representar a quantidade de animais que tinha no seu rebanho. Com o passar dos anos e a necessidade da contagem do homem, foram surgindo os símbolos, que foram os primeiros vestígios dos números. E aí esses símbolos foram evoluindo, e aí nós temos então, como primeiro conjunto numérico, o conjunto dos números naturais, que foi a evolução desses números que surgiram aí ao longo da nossa história. E o conjunto dos números naturais está associado à contagem. Ele é indicado pela letra N, e nesse conjunto dos números naturais, que nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, nós possuímos infinitos elementos. E se nós observarmos aqui, um elemento é sucessor do outro. Então, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, possui infinitos elementos e esses elementos são sucessores um do outro. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais com este asterisco aqui. O que significa isso? Conjunto dos números naturais não nulos. São todos os elementos do conjunto dos números naturais, com exceção do zero. Então, o conjunto dos números naturais não nulos são todos os números menos o número zero. E aí, se nós observarmos, se nós pegarmos aqui dois ou mais números do conjunto dos números naturais e realizarmos uma soma, uma adição, o resultado será um número do conjunto dos números naturais. Se nós pegarmos dois números e fizermos a multiplicação entre eles, o resultado desta multiplicação também será um número do conjunto dos números naturais. Se nós pegarmos dois números do conjunto dos números naturais e realizarmos uma subtração, nem sempre nós teremos como resultado um elemento do conjunto dos números naturais. Por exemplo, se nós pegarmos aqui 6 menos 5, 1. Ok, 1 é um elemento do conjunto dos números naturais. Mas se nós pegarmos, por exemplo, 6 menos 10, qual vai ser o resultado? Menos 4. Menos 4 não é um número que está aqui no conjunto dos números naturais. Então, a necessidade desse tipo de contagem, que no caso é a subtração, e também indicarmos como, por exemplo, uma temperatura abaixo de zero, um saldo negativo no banco. Então, a partir dessas necessidades, surgiram aí os números inteiros. E o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, e neste conjunto nós temos todos os números naturais, então 0, 1, 2, 3, infinito, e todos os números negativos, olha, menos 1, menos 2, menos 3, infinito. E aqui nós temos, olha, o subconjunto dos números inteiros, que são os números inteiros não nulos, que são todos os números positivos, 1, 2, 3, infinito, e todos os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, infinito, sem o zero. Então, o conjunto dos números inteiros não nulos, ele não possui o zero. E aqui, com este conjunto, era possível fazer a adição, a subtração, a multiplicação, mas ao longo da história, acredita-se também que eles utilizavam pedaços de cordas, por exemplo, para demarcar territórios, fazendas. E aí esses pedaços de cordas nem sempre davam o valor de um número inteiro. Vamos supor, se eles pegassem 3 partes de cordas e dividisse por 2, então vamos supor, 3 pedaços de corda dividia por 2, que dava 1 pedaço e meio de corda, não tinha como representar este número aqui no conjunto dos números inteiros. Então, uma fração, um decimal, eles não conseguiam representar aqui no conjunto dos números inteiros. Foi aí que surgiram os números racionais. E o conjunto dos números racionais, ele é indicado pela letra Q de quociente, né, de divisão.
E aí nós podemos escrever o conjunto dos números racionais da seguinte maneira: x tal que x vai ser igual a A sobre B, com A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros não nulo, ou seja, eu não posso ter o zero aqui. Então, vai ser qualquer número, A dividido por B, sendo este B um número diferente de zero. Então, neste conjunto Q aqui, quem que nós temos? Nós temos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e também as frações e os decimais. E aí, se nós observarmos, olha, nós temos o conjunto dos números naturais. Então, vamos considerar este daqui o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, eles estão contidos aqui no conjunto dos números inteiros. Então, eu posso falar, olha, que os naturais estão contidos aqui em Z, que é o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros, ele está contido em Q, que é o conjunto dos números racionais. Só que aí, observou também que além das frações e dos decimais, tinha alguns números que não se encaixavam aqui nos números racionais. Mas por muito tempo, acreditou-se que os números racionais eram o suficiente para qualquer tipo de contagem. Porém, surgiram os números que não eram, no caso, escritos em forma de fração. Não era, por exemplo, uma dízima periódica que possuía período. Que números são esses? Por exemplo, as raízes quadradas não exatas. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, ou então os decimais infinitos não periódicos. Por exemplo, 3,1, 2, 3, 4, 5, infinito. Então, não tem um período aqui, não tem uma parte que se repete. Onde encaixar esses números? E aí surgiram, então, os números irracionais. Só que eles não podiam encaixar aqui. Então, ele ficava aqui de fora, olha, o conjunto dos números irracionais, que eram aqueles números que não se encaixavam aqui. Por quê? Porque eu não poderia escrever em forma de fração. Então, por exemplo, o resultado de uma raiz quadrada não exata, eu não tenho como escrever em forma de fração, assim como os decimais infinitos não periódicos, que não possuem um período, eu também não posso transformá-los em uma fração. Então, esses números ficaram aqui, olha, no conjunto dos números irracionais. E aí, para abranger todos esses números naturais, inteiros, racionais e irracionais, surgiu o que nós chamamos de conjunto dos números reais. E aí, o conjunto dos números reais, então, ele possui todos esses números aqui. Bom, pessoal,